A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, momento com Deus. Iremos meditar em Salmos de número 23, versículo 1. Salmos de número 23, irei deixar para a vossa meditação nesta noite no nosso devocional. Salmos de número 23, versículo 1, diz assim: a palavra de Deus nesse salmo. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Salmos de número 23, versículo 1. Vamos juntos meditar na palavra de Deus que diz assim. Salmos de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O último versículo diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o Salmo de número 23, em que o salmista, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista declara o Senhor como seu pastor, como pastor da sua vida, como aquele que cuida dele em todos os momentos. O salmista, ele declarou Deus como o seu pastor. E Davi, ele estava acostumado como pastor, porque o seu ofício havia sido ofício de pastor, e ele, como pastor, ele sabia dos cuidados que um pastor tinha que ter com suas ovelhas, com o seu rebanho. E Davi, ele declarou o Senhor como seu pastor, porque ele sabia que o cuidado era um cuidado minucioso, cuidado do pastor pelas suas ovelhas. E ele sabia que Deus teria com ele maior cuidado do que um pastor tem por suas ovelhas. E Davi lhe afirmou, dizendo, declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, ele é o meu pastor, ele é aquele que me guia, aquele que cuida da minha vida, e não deixará faltar nada em minha vida. Davi tinha essa certeza. Se um simples pastor, um comum pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas, as levando em verdes pastos, procurando melhores pastos para que fossem alimentadas,
Davi, ele tinha certeza que Deus, como pastor, cuidaria muito mais ainda de sua vida. E ele declarou que o Senhor era o seu pastor e que de nada ele teria falta, sendo guiado por Deus. E nós, o povo do Senhor, também precisamos ter a certeza que tinha Davi, declararmos Deus como nosso pastor e confiarmos que o Senhor cuidará de nós, confiarmos que o Senhor nos guiará, nos protegerá, proverá o que necessitamos, que Deus estará conosco, o pastor que é Deus estará constantemente conosco. Davi, ele tinha essa certeza. Ele simplesmente não só declarou o Senhor como seu pastor, mas ele tinha a certeza dos cuidados de Deus para com ele. E nós temos também que ter a certeza, a confiança acerca dos cuidados do pastor, que é o nosso Deus, por nós. Somos povo do Senhor. Em Salmos de número 100, versículo 3, diz assim: somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Somos o povo de Deus, um povo que Deus escolheu. Somos ovelha do seu pasto. E Deus, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, e ele, entre os seus braços, recolherá os seus cordeirinhos, os levará no seu regaço. A palavra de Deus diz: as que amamentam, guiará suavemente. Isaías capítulo 40, versículo 11. Da mesma forma, nós em Cristo podemos falar que o Senhor, aquele que nos amou, entregou por nós, ele cuidará de nós. Quando afirmamos o Senhor como nosso pastor, devemos pensar que da mesma forma estamos dizendo que somos sua ovelha. Estamos declarando não só Deus como nosso pastor, mas estamos declarando que somos ovelhas do seu pasto, que somos ovelhas do Senhor. Mas se somos ovelhas, devemos ter as características de ovelhas. As ovelhas, elas conhecem o seu pastor. As ovelhas, elas não seguem a outros porque ela conhece o pastor. Ela conhece a voz do bom pastor. A ovelha, ela sabe quem é o seu pastor. Ela aquele que está sempre próximo a ela. Ela está sempre ali a guiando e ela o conhece. Ela não deixa ser guiada por outro que não seja o seu pastor. E nós também não podemos deixar sermos guiados por outros que não seja o bom pastor que é o Senhor. A ovelha, ela conhece o bom pastor, ela conhece a sua voz, ela sabe quem é o seu pastor. E a ovelha também é um dos animais que podemos dizer mais domesticável, porque ela apenas segue ao seu pastor. Se outro a chamar, ela não atende. Se outro, ela não atende a voz, o chamado de outro, mas sim somente a voz do seu bom pastor. A verdadeira ovelha no sentido espiritual também, nós que estamos afirmando que o Senhor é o nosso pastor, temos também
que nos declararmos como ovelhas dele. Estamos dizendo que somos ovelhas do Senhor. E se somos ovelhas do Senhor, devemos ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz do bom pastor é deixar que o bom pastor nos guie, seguirmos as orientações dele. O que é seguir as orientações do bom pastor, que é o Senhor? Andar nas suas leis, nos caminhos que ele mostra para nós, darmos ouvidos somente à voz do bom pastor, que é Deus, não darmos ouvido, nos deixarmos nos levar por outros, sermos guiados por outros, entrarmos por outros caminhos que não seja o caminho que o bom pastor tem nos mostrado, nos orientado a seguir. A verdadeira ovelha, ela segue as orientações do pastor, ela trilha os caminhos mostrados pelo pastor, ela não dá ouvido a outro, ela não entra em outro caminho, ela não procura trilhar outro caminho, mas só o caminho que o pastor a tem orientado a seguir. E o mais interessante, a ovelha é aquela que ela vai sendo guiada pelo pastor. O pastor a guia ao lugar certo, em pastos verdejantes, ele procura os melhores pastos para a sua ovelha. E nós temos que deixar o pastor nos guiar, nos orientar, o pastor que é o nosso Deus, nos guiar a um caminho certo. Porque a ovelha, quando ela sai do meio das outras ovelhas, entra por um outro caminho, que não é o caminho que o bom pastor está lhe orientando a seguir, ela acaba se perdendo, se machucando. O pastor, ele está sempre pronto a buscá-la, a curar suas feridas. Esse é o verdadeiro pastor que vai à procura da sua ovelha que se desgarrou, que deixou de seguir o caminho que ele a orientou a seguir, a instruiu, entrou por outro caminho, se feriu, mas ele vai, põe aquela ovelha nos ombros e também depois ele cura as feridas daquela ovelha que se desgarrou. Ele está sempre pronto a ir à procura da ovelha, seja uma única ovelha que se desgarrou, que se afastou do rebanho, ele deixa as outras e vai à procura daquela ovelha que se desviou, a trazendo de volta e curando as suas feridas. Mas devemos seguir o caminho que o bom pastor está nos orientando a seguir, para não nos perdermos no meio do caminho, para não nos ferirmos, porque quando a ovelha se afasta, ela acaba sofrendo, porque ela acaba se ferindo, se machucando. E também um caminho que é diferente do caminho que o bom pastor nos orienta a seguir, como quando entramos por outro caminho, caminhos que há lobos prontos a destruir. O Senhor está falando na sua palavra que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor e o segue. Ela não é enganada deixando-se levar por outras vozes. Ela conhece a voz do seu pastor. E quando aquela ovelha sai, entendemos, meditando nesse salmo, falando acerca da ovelha, que ela acaba se ferindo, se machucando. Isso é para entendermos que o caminho certo é seguir o caminho
que o bom pastor está nos orientando a seguir. Ouvirmos a voz do bom pastor e sermos guiados por ele. O bom pastor, ele não quer que nenhuma das suas ovelhas venham se desgarrar, se afastar do rebanho, porque junto com ele, ele constantemente está cuidando, protegendo, guardando, para que a ovelha não seja devorada. O pastor também é aquele que cuida, protegendo as suas ovelhas. Ainda que andem pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi nesse salmo, ainda que lobos estejam à espreita, querendo devorar, destruir as ovelhas, o pastor, quando a ovelha está perto dele, ele a protege, ele cuida. Ainda que de perto estejam os lobos querendo devorar, destruir, ainda que de perto esteja o perigo, quando lemos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi lhe disse, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, como muitas vezes ele esteve andando pelo vale da sombra da morte, muitos o perseguindo para destruí-lo, para tirar a sua vida. Ele viu a morte de perto muitas vezes. Ele teve que andar pelo vale da sombra da morte, mas ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi tinha certeza, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria, porque ele tinha a certeza que o Senhor, que o bom pastor estava com ele, que o bom pastor o protegeria. E esses versículos é para nós também termos a certeza que o pastor é aquele que nos escolheu, nos separou, nos chamou por seu povo, aquele que Davi afirmou que era o seu pastor, e nós também temos que afirmar que o Senhor é o nosso pastor. E se Deus é o nosso pastor, somos suas ovelhas. Ele cuidará de nós. O Senhor, ele quer sempre manter, sempre próximo a ele, as suas ovelhas. E no versículo dessa mensagem, o versículo 5 fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso nos faz entender que Deus é aquele que nos honra diante daqueles que se levantam contra nós. Ele nos honra, nos guarda, nos protege. Ele nos honra, não permitindo que os inimigos consigam aquilo que planejam contra nós. E ungir a minha cabeça com óleo significa colocar sobre nós a unção, que a unção não pode faltar na nossa vida, o óleo que a palavra está dizendo, o óleo não pode faltar em nossa vida, a unção de Deus, o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. E o versículo 6 diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus, a misericórdia do nosso Deus, ela não tem limites. A misericórdia de Deus pelos seus, misericórdia e bondade de Deus, Davi lhe pediu que Deus sempre tivesse misericórdia da sua vida, que a misericórdia e a bondade de Deus estivesse com ele
todos os dias da sua vida. E pediu também a Deus que ele pudesse habitar na casa do Senhor por longos dias. Esse habitar na casa do Senhor, que ele se refere no versículo 6, significa que Deus lhe desse graça para ele estar na sua presença, se relacionar com Deus, nunca perder o relacionamento com Deus, sempre ter com Deus uma íntima comunhão por toda a sua vida, poder estar próximo a Deus, ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus todos os dias da sua vida. Que nós possamos também pedir a Deus, como pediu Davi, habitar na casa do Senhor, que significa termos um verdadeiro relacionamento com Deus em nossas vidas. Vamos nesta noite buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus, clamo pelo sangue do teu Filho Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, ó Deus. Vai repreendendo, meu Deus, a fúria de Satanás, destruindo, ó Deus, essas setas de doenças, de enfermidades que os demônios estão enviando, Deus, contra nós. São muitos os ataques de Satanás contra a nossa vida, mas clamo pelo sangue de Cristo, ó Deus, pedindo a proteção, pedindo grande livramento. Muitos têm sido os ataques de Satanás, setas de doenças, de enfermidades, planos de mortes de todas as formas. Ó Deus, que os demônios, que o inferno tem arquitetado contra a nossa vida, contra a nossa família, mas que sejam agora os planos do diabo, sejam destruídos pelo sangue de Jesus. Planos de morte, de tragédias, de violências, derramamento de sangue, de destruição, sejam agora desfeitos pelo sangue de Jesus. Meu Deus, fecha as sepulturas que os demônios abriram. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, vai arrancando nomes que estão, Senhor meu Deus, Deus poderoso, lá nos terreiros de macumba. Também, Senhor meu Deus, vai mandando fogo em outros lugares para onde levar os nomes dessa pessoa, dessas pessoas que estão acompanhando essa live, da família. Senhor, trabalhos, bruxarias feitos contra essa vida, contra a família, contra a minha vida, contra a minha família. Pelo sangue de Jesus, ó Deus, destrua com as obras do diabo. Meu Deus, pelo sangue de Jesus, repreenda a fúria de Satanás, os ataques do maligno, meu Deus, vai jogando por terra, destruindo setas e dardos de morte. Cobre, Deus, com o sangue de Jesus. Cobre com o sangue de Jesus a nossa vida, a nossa família. Senhor, dá o grande livramento. A palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós cremos, ó Deus, se o Senhor é o nosso pastor, nada irá nos faltar, porque o Senhor cuidará de nós. O Senhor também, ó Deus, nos sustentará, nos protegerá, estará sempre conosco. Meu Deus, no nome de Jesus, peço grande livramento. Meu Deus, peço escape pelo sangue do Cordeiro. Que as obras do inferno sejam destruídas. Que esses demônios agora saiam. Espírito da destruição, da morte, no nome do Senhor Jesus, seja banido, repreendido do nosso meio. Ó Deus, vai repreendendo aonde estiver um demônio escondido, tentando resistir o poder que há no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Mas eles não podem resistir. Manda fogo, Senhor.
lá naquele terreiro onde estão os nomes dessas pessoas que foram levados lá. Manda fogo destruindo macumbas nos terreiros, nas matas, encruzilhada, no cemitério, em todos os cantos, em todas as partes. Desfaça, Deus, pelo sangue do Cordeiro, com as obras do mal. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, repreenda a fúria do diabo, meu Deus, que tem lutado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pelo sangue de Jesus, ó Deus, repreenda a fúria do maligno. Ó Deus Santo, Deus de poder, repreenda, Senhor Jesus, a fúria de Satanás. Ele que tenta, Senhor meu Deus, impedir a oração, mas pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, clamo nesta hora, Deus, pedindo o livramento, pedindo, meu Deus, o escape pelo sangue de Cristo. Amém e amém, Jesus. Logo mais, no nome do Senhor, estarei na live da meia-noite, a campanha O Grande Livramento de Jeová. Junto também com a oração, estaremos fazendo a oração, estarei fazendo no nome de Jesus a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro. À meia-noite a oração para Deus desfazer com as obras do diabo, será na campanha O Grande Livramento de Jeová, no horário da meia-noite. No nome do Senhor Jesus, estarei de volta realizando mais uma live e convido vocês para juntos buscarmos a Deus em oração, juntos meditarmos na palavra de Deus na madrugada, logo no início da madrugada, no horário da meia-noite, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus confirme a proteção, o livramento na sua vida, na sua família. Peço para que vocês se inscrevam aí no canal do YouTube, deixem aí seu joinha. Também peço para vocês seguirem essa página do Facebook, compartilhar entre amigos, parentes, nos grupos que vocês fazem parte, grupos do Facebook e do WhatsApp também. E você que pode ajudar esta obra, você que pode ajudar financeiramente com a sua contribuição, com sua oferta. A oferta que estou dizendo, pedindo, é a contribuição financeira. Você estará depositando a sua contribuição. Deixei aí o número da conta, deixei para você que deseja ajudar a obra de Deus, você que ama a obra de Deus e tem compromisso com as coisas de Deus, você irá depositar uma oferta no nome do Senhor Jesus e Deus estará te recompensando, abençoando a sua vida, abençoando tudo que é seu, prosperando, te dando vitória. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais à meia-noite, a live da campanha O Grande Livramento de Jeová. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.